problemas. Isso aqui eu não vou utilizar. Vou reconfigurar para a minha aplicação. Aqui também eu vou apagar todos, só vou deixar realmente o pino 1 por enquanto. Então eu vou editar. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou passar agora para milímetro. Vou pressionar a tecla Q. De milésimo de polegada nós vamos passar para milímetro. Já passou, tá vendo? E agora eu vou começar a editar esse cara aqui. Então ele não vai ser mais multilayer, ele vai ser apenas top layer. E aqui em X ele vai ter 1 milímetro. E aqui 3.5 retangular. Ok, então a nossa pad vai ficar com esse formato agora, um formato retangular. Ok, então aqui eu vou mudar o grid também para 1 milímetro. Então aqui está a minha origem e a minha primeira pad. Então agora eu vou dar um Ctrl X aqui, que é um cut. Vou selecionar exatamente o centro. E vou agora dar um Shift Ctrl V. O que ele quer dizer isso? É a mesma coisa que eu estivesse chamando aqui, ó. Na verdade, como teve alteração nessa versão, agora eu tenho que chamar aqui o Path Special, que é onde eu posso fazer a minha array. Então como é que eu vou fazer isso agora? Qual a quantidade de pinos que eu preciso? Preciso de 12. Então vou selecionar a quantidade e o texto vai incrementar de uma em uma vez. O espaço no eixo X vai ser de 1 milímetro e o espaço no eixo Y não vai sofrer nenhum tipo de alteração, isso vai ser linear. Então vou dar um OK, vou selecionar aqui o meu ponto de origem e vou pedir para colar. Tá vendo como eles ficaram aqui? Então ele acabou fazendo, mas deu uma pequena diferença no espaçamento. Porque aqui na verdade essas pads aqui tem que ser com 0,5. Então senão realmente vai acabar remontando. Então nós vamos alterar aqui para 0,5. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar ao comando. Então vamos alterar aqui, que senão o espaçamento não vai dar. Então é 0,5 por 3,5. Pode até aumentar um pouquinho. Vamos colocar 0,7, que vai muito bem. Então vou dar um OK. Vou repetir o mesmo passo, né? Ctrl C, Ctrl X, desculpa. Fiz um cut, edit, Path Special, Path Array, que já está configurado, 12, espaçamento de 1 milímetro, né? Tudo certinho, linear. Meu ponto de origem, agora sim. Então, na realidade, o conector que nós vamos utilizar é esse aqui, esse formato com 12 vias. Vou pedir para alterar a origem, então edit. Então você tá a minha referência agora no centro, tá? Então a referência do centro fica aqui entre o 6 e o 7. OK? E agora eu posso salvar esse componente sem problema nenhum. Posso vir aqui em PCB, já está habilitado aqui. Vou salvar aqui para garantir. Então agora eu vou ver aqui a minha biblioteca. Vou aqui em PCB Library, tá? E vou alterar o nome do conector
colocar como CN Flex 12. Apenas ilustrativo, tá? Então, um conector. Vou colocar aqui de 12 posições. Padrão, tipo padrão. Ok. Então, vou salvar novamente. Então, eu já alterei. Vou vir aqui no meu esquemático. Vou alterar aqui também o footprint. Vou selecionar a biblioteca que eu estou trabalhando, que no caso é PCB Flex, e agora eu vou usar esse aqui como referência. Ok? Tanto para esse quanto para o nosso segundo modelo aqui. PCB Flex, CN Flex 12 vias. Vou dar um OK e vou realizar o update novamente. Se eu quiser compilar aqui para confirmar, maravilha. Mais uma vez eu vou dar o update. Não vou selecionar minha room novamente, vou validar e vou executar. Sem problema nenhum. E aqui já estão alterados os meus conectores, tá vendo? De 1 a 12. De 1 a 12. Agora eu vou trazer a serigrafia aqui para perto dos conectores e beleza. Então eu já consegui posicionar os dois conectores. Ok. Mas eu não tenho a região da placa ainda. Então eu já realizei todo um trabalho. Montei o projeto, né? Inclusive vou até salvá-lo aqui. Criei um arquivo de PCB e também criei um arquivo esquemático. Já compilei esse projeto, já fiz a importação do PCB, então já levei toda essa ligação e essa geometria para o arquivo de PCB. Também gerei uma biblioteca, né, específica para esse projeto, utilizando apenas o conector de 12 vias, tá? Deixa eu alterar aqui também o meu grid. Então, aproveitar, eu não uso esse grid fino, vou deixar ele desabilitado. E aqui eu vou mudar para pontos. Vou aplicar apenas para mudar um pouco o visual aqui, pessoal, tá? Mas não interfere em nada, aí vai do gosto do desenvolvedor. Então agora o terceiro passo é fazer a importação daquela geometria que nós criamos no Solid Edge para dentro do PCB agora. Ok? Aqui eu também vou mudar para milímetro, que está em milésimo de polegada. Vou pressionar a tecla Q. Já mudei lá para milímetros. E agora eu vou entrar com a minha geometria da PCB. Então eu venho aqui em Place, 3D Buddy, e vou procurar, né, o meu arquivo step que eu gerei no Solid Edge. Então eu vou abrir aqui, eu vou lá no local do meu arquivo. Então eu vou na pasta mecânica que eu tinha criado aqui. O arquivo é exatamente esse aqui. Foi esse arquivo que nós criamos lá no Solid Edge. Então eu vou adicionar aqui as referências de 0 nele e vou dar um OK. Então eu já vou colocar, posicionar ele aqui, vou dar um cancelar. Agora sim eu vou alterar para o ambiente 3D pressionando a tecla de número 3. E aqui está a geometria que foi criada no Solid Edge. Ok? Bom, dando continuidade, agora eu vou selecionar meu modelo Step, vou vir aqui em Designer, Board Shape,